Fala galera do YouTube, beleza? Então, queria falar com vocês sobre um livro que muitas pessoas falam, mas eu acho que poucas pessoas entendem sobre educação financeira. E é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki. O livro Pai Rico, Pai Pobre traz muitos ensinamentos interessantes, né? Ensinamentos sobre mentalidade na hora de você investir, mentalidade de vida, de empreendedorismo, ou mentalidade daquela pessoa, né, que trabalha sempre para poder pagar as suas contas, né, que ele chama de corrida dos ratos, rat race. Então, o livro é baseado em várias partes que é muito em relação à vida do próprio autor, Roberto Kiyosaki, em que ele diz muitas coisas interessantes sobre, por exemplo, se você vai começar a investir, se você trabalha pelo dinheiro ou trabalha por dinheiro? Eu vou tentar aqui esclarecer para vocês alguns pontos principais sobre cada uma dessas partes e gostaria que você estivesse comigo nessa jornada, né? E, né, para começar aqui também, queria que você desse aquele likezão, né? Ou seguir o nosso canal aqui também, Sua Terapia Financeira, e mandar para aquela pessoa que você acha que pode ser interessante esse conteúdo, tá bom? Então, dado esse recado, vamos pro vídeo. Inicialmente, né? O Roberto Kiyosaki, ele tem a questão do pai dele, né? Que em tese seria o pai pobre, né? Pai pobre que na verdade não é pobre de conhecimento nem de educação, né? O pai dele era um professor, tinha doutorado, era uma pessoa assim com um nível intelectual bem alto, mas ele não tinha uma relação muito boa com o dinheiro. Mas o pai rico dele, que era exatamente o pai de um colega dele, ele trazia bastante ensinamento, né? Ele era um cara assim que não estudou, não fez assim faculdade nem nada, mas ele aprendeu com as coisas da vida, na prática, na escola da vida, e aprendeu também a ter uma atitude empreendedora. O que eu acho que é o mais interessante na hora da gente pensar nesse vídeo, pensar justamente nesse tipo de coisa, é pensar justamente em você ter uma atitude proativa diante da vida. Então vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso conceito da primeira parte do livro, vamos dizer assim. A ideia dele de estar quebrado, né, que ele tenta trazer, é uma ideia assim mais assim temporária. Ele quer dizer assim que muitas pessoas, elas em alguns momentos da vida delas, elas podem estar quebradas no sentido de que elas podem estar, obviamente, né, devendo, né, mais do que elas realmente têm, né, para pagar, mas aquilo pode se representar por algo temporário, por um problema de falta de dinheiro, por gastos às vezes indevidos ou pelo não, né, recebimento de alguns recebíveis, ou seja, de algumas fontes de recursos da pessoa. E também a ideia de ser pobre, ele não quer dizer no livro que tem a ver necessariamente com a pessoa, como a gente pensa muitas vezes na ideia de pobreza, que é a pessoa que não tem recursos, né? Não tem comida, não tem dinheiro, assim por diante. Ele diz mais na questão da mentalidade. Então, por exemplo, a pessoa ser pobre, né, mais uma mentalidade de a pessoa pode ter muito dinheiro em tese, mas ter uma mentalidade de pobreza. Vou dar um exemplo para vocês práticos do que a gente vê isso no dia a dia. Quantos vencedores do BBB vocês já viram e que, na verdade, depois de ganhar o prêmio, perderam tudo ou ficaram sem o dinheiro alguns meses ou alguns anos depois? Por quê? Justamente porque essa pessoa, por não ter recebido, né, por ter sempre querer aquele dinheiro ou querer algo que o dinheiro trazia, acaba gastando tudo, sem entender, né, muitas vezes que aquilo é algo finito e não infinito, como todo mundo gostaria de ter, né? O teu dinheiro e achar que você pode gastar o quanto for, né? Os nossos desejos são normalmente infinitos, né? A gente quer muita coisa, ou quer quase tudo, e os recursos que a gente tem normalmente, o tempo, o nosso dinheiro, ou assim por diante, são finitos, ou seja, não são assim tão disponíveis ou não são assim tão, né, como a gente pensa que são possíveis de acabar. Bom, uma das outras partes, né, interessantes aqui do autor é o ciclo, né? O ciclo que ele diz da pessoa que trabalha e depois a pessoa que paga a conta. É a pessoa que vive justamente para ganhar dinheiro, para pagar as suas contas. É a pessoa que trabalha aquelas horas todas, compra carro, casa, alguma coisa assim, e acaba muitas vezes numa situação de, por exemplo, a pessoa desempregada, algo parecido, acaba passando por grandes necessidades. E é por isso que é sempre importante, como eu sempre falo, né,
fazer a sua reserva de emergência. Depois eu vou fazer um vídeo específico explicando para vocês o que é especificamente uma reserva de emergência e que tipo, né, de investimento estariam dentro dessa caixinha, né, da reserva de emergência. Vamos para a próxima parte agora. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês não ouviram as seguintes frases? O amor ao dinheiro é a fonte de todo o mal. Ou, por exemplo, estude muito para poder trabalhar em uma boa empresa. Ou, por exemplo, trabalhe por dinheiro. Essas são frases típicas que o autor diz que é da mentalidade que era do pai dele, o pai pobre, né? O pai de origem dele. E as outras frases que eu vou dizer para vocês agora, complementares a essas, são as frases que ele diria que seriam do pai dele rico. Por exemplo, a falta de dinheiro é a raiz de todo o mal. Segunda frase, estude arduamente para comprar uma empresa. E a terceira frase dele, trabalhe para aprender. Então vejam só a grande diferença que nós temos entre as frases. Na primeira, né, o amor ao dinheiro é a fonte de todo mal, do pai pobre, e do pai rico, a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Vejam só que não é só a semântica que muda, é realmente a importância de cada um tá tipicamente vendo que um enxerga que o amor ao dinheiro, né, o culto ao dinheiro é algo que é a fonte de todo mal, né? E o outro fala, cara, não, a falta de dinheiro que é a raiz de todo mal. Mas uma comparação. Estude muito para poder trabalhar em uma boa empresa. É a típica mentalidade, né, que a gente tem muitas vezes em escola, na nossa educação tradicional na escola, assim, que você vai estar lá, vai passar de ano todos os anos, e depois no final você vai trabalhar numa boa empresa, você vai acabar, por exemplo, não sei, talvez tendo uma excelente formação e trabalhando para alguém. E algo, né, que, segundo o pai rico dele, diz que não, você deve tentar comprar uma empresa para que você seja o dono dela, para que você coloque as suas regras. E a terceira comparação, novamente, que é do pai pobre, é trabalho por dinheiro. Quando, na verdade, a ideia seria trabalhe para aprender. Ou seja, segundo ele, o pai rico, o processo de você trabalhar não é algo ardiloso, não é algo que demanda muito da pessoa, é algo natural. Porque justamente isso as pessoas necessitam trabalhar para ter a sua remuneração, mas também para pensar, né, no futuro delas, no sentido de também ser independente. Então, ironicamente, quando a gente analisa, quebra um pouco daquele paradigma natural que nós temos de imaginar que você deve estudar, ter a melhor qualificação, doutorado, seja o que for, para que você possa trabalhar em uma excelente empresa ou ser um excelente funcionário. É a mentalidade de funcionário. Só que o que a gente quer frisar aqui não é essa. A mentalidade que você deve ter é que você tenha a sua própria empresa, que você tenha o seu próprio... mentalidade empreendedora. Pode ser que é muito mais arriscado você ser um empreendedor. Imagine só a quantidade de pessoas que não ouvem. Não largue seu trabalho para fazer isso. Não, porque isso vai ser algo terrível para a sua vida. Quando, na verdade, simplesmente, isso é algo fantástico. Fazer parte, assumir risco. Obviamente que tem pessoas e perfis diferentes. Uma pessoa, muitas vezes, que tem uma necessidade muito alta de custos, um pai de família que precisa, né, cobrir os custos familiares, aquilo tudo, ele tem uma necessidade, claro. É óbvio que muitas vezes o empreendedorismo vai ficar um pouco de lado, mas nunca se esqueça, nunca deixe de plantar essa raiz, né, essa sementinha, para que você possa colher no futuro os frutos do empreendedorismo em sua vida. Então, galera, seguindo com os nossos ensinamentos, a ideia... Os ricos não trabalham por dinheiro. Quantas vezes vocês já não ouviram essa frase? Não, porque o cara rico não trabalha por dinheiro. Não, porque o cara rico acha muito interessante, é o trabalho dele, a vida dele. Pô, o cara rico não tem nada para a vida, trabalha para viver, eu vivo para trabalhar, sei lá o que é. Então, quantas vezes você não ouviu isso? Quando, na verdade, a ideia que o autor quer trazer é exatamente a seguinte. As pessoas ricas, elas não trabalham justamente para ser remuneradas, elas gostam do processo. Quantas vezes vocês já não ouviram aquela frase? Goste do processo, porque se você viver querendo o resultado final, você vai se frustrar, ou aquilo não vai te trazer aquilo, talvez aquele sentimento que você tem. Por isso que é importante você viver e se dedicar no dia a dia para que você possa realmente aproveitá-lo. Não só simplesmente querer um ponto final, um resultado final. É bom você querer também, né, gostar do processo como ele ocorre. Um dos pontos também que é bem interessante é que
Quando muitas vezes você, uma pessoa em si, trabalha para ganhar dinheiro, ela acaba se tornando escravo do dinheiro ou escravo do medo de que é muitas vezes não ter o dinheiro, né? Eu sei que, como eu falei, pessoal, são muitas coisas que são mais de mentalidade, ou seja, algo que você deve trazer para a sua vida para você entender pensamentos e formas distintas de agir e de ter uma atitude. Não significa que você deve, a cada desses ensinamentos, trazer para a sua vida e falar, agora eu vou ser, como eu vou seguir à risca o que o livro fala. Não, nunca façam isso. Essa ideia é que você trazer uma nova forma de enxergar as coisas, enxergar o mundo e enxergar a sua vida financeira, justamente para que você possa mudá-la e atingir os seus próprios objetivos. Bom, seguindo com isso. Um dos pontos também importantes que eu acho que é legal para vocês pensarem é o protagonismo. É muito importante nós termos protagonismo na nossa vida. Nossa vida financeira não é diferente. Protagonismo nada mais é do que você tirar aquela ideia de que, por exemplo, algo que tenha ocorrido na sua vida, culpar um terceiro, ou seja, uma outra pessoa, pela situação ruim que você vive, quando na verdade você deve assumir as rédeas, as responsabilidades de cada atitude, para que você justamente possa atingi-la sem pensar que, eu tô vendo, vou mostrar para o fulaninho, tá vendo, vou mostrar para o cicraninho, né, que eu conseguiria. Cara, você vai mostrar para você mesmo, não para mais ninguém, entenda? Uma das coisas também interessantes, né, do livro é que o autor conta que no início ele tenta trabalhar, né, justamente para poder ganhar experiência e não ganhar dinheiro necessariamente. E algo até uma divergência que o pai rico dele e o pai pobre tem, que o pai pobre, né, o pai dele de origem, chega e fala para ele, não, mas você tem que reclamar lá porque você está sendo explorado, você está trabalhando por poucos centavos, né? E quando justamente ele vai reclamar com o pai rico dele, que justamente está querendo ensiná-lo como ganhar dinheiro, ele fala, você não está entendendo, eu não estou aqui pagando para que você fique rico ou milionário, eu estou pagando para que você aprenda. E aprender muitas vezes, quantas vezes uma pessoa, por exemplo, ela não faz um estágio simplesmente para aprender, ou tem muitas pessoas que pagam até para fazer estágios, né, na sua atividade profissional, justamente para que elas possam aprender o ofício delas, justamente para que elas possam ser produtivas ou possam, no longo prazo, buscar melhores empregos e mudar a sua vida. E outro, para fechar esse ponto, né, fechar esses ensinamentos básicos do livro, é como você pode agregar valor, por exemplo, como você pode agregar valor na economia, para a sociedade, para um grupo de pessoas. Pense nisso. Agregar valor significa você trazer algo diferente, uma outra visão, uma nova visão. O empreendedorismo não é só simplesmente você fazer algo diferente. O empreendedorismo tem a ver com, muitas vezes, você modificar coisas que você veja que estão erradas, mas que já existem há milhões e milhões de anos, né? Exagerando, milhões e milhões de anos, mas algo que já exista e que você possa modificar com suas próprias mãos. Então, pense nisso. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse resumo aí, tentei ser o mais compacto possível para falar para vocês sobre livro. Comentários aqui são bem-vindos e não esqueçam, né, se compartilhar esse livro, dê o like se vocês gostaram. E é isso, muito obrigado e fiquem ligados que investir é para todos.